वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गबोधुष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्वामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आचार्य विष्णु परिचर्य आचार्य विष्णु परिचर्य विष्णु आचार्य धर्मं परिचर्य विष्णु
Vicharja tirthani vicharja vedano, vinana gaura pada sevanam, vedadi duspatta padam vidanti. Acharja dharmam paricharja vishnum, vicharja tirthani vicharja vedano, vinana gaura piya pada sevanam, vedadi duspatta padam vidanti. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Gauriya Goshtipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada, o Jagadguru, Guru Universal, disse: o protetor, o fundador da Gaudiya Mata, disse: Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse, e também ele acrescentou este outro ponto. E Maharaj vai citar estes versos de um livro chamado Vaishnava Que. Quem é o verdadeiro Vaishnava? Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: somente quem tem essas características é um verdadeiro Vaishnava. Não é por conta da roupa, da vestimenta, de um título que você pode identificar quem é um Vaishnava. É impossível. As roupas externas, um título externo, você não pode identificar o Vaishnava puro. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: o sintoma de um verdadeiro Vaishnava o Vaishnava é aquele que nunca vai aceitar nenhum tipo de pratista, de fama espiritual em seu próprio nome. Dinheiro, posição, Kamini, vocês sabem, relação sensual com as mulheres, nada disso. E a pratista é comparada com uma tigresa. A pessoa diz: eu vou deixar pratista, eu não vou receber, aceitar nenhuma pratista, eu sou um grande Vaishnava, sou um Vaishnava. Isso é falso ego. Ninguém pode totalmente evitar pratista, essa fama espiritual. Ninguém pode evitar pratista. Mas o que então fazer? Nós temos que fazer um desvio, um doce desvio. Pratista vai contaminar seu coração? A pratista material vai contaminar seu coração? Se essa fama espiritual, essa pratista material vai contaminar seu coração. Fama espiritual significa ter fama como um grande mestre espiritual. Você vai ter que desviar dela. Então, dinheiro, desfrute sensual e pratista, tudo isso vai vir até você se você tentar avançar no caminho do Vaishnavismo. Se o dinheiro vier, você tem que pensar: esse dinheiro que vem não é meu. Eu tenho que utilizar tudo para a pregação da instrução de Gauranga Vani, de Vishuddha Chaitanya Vani. Se há algum desfrute, nós temos que utilizar isso para o desfrute, para o serviço de Krishna. Mas o mais perigoso é pratista. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia: a pratista virá, então eu vou ter que cobrir a minha cabeça com um véu. Não, isso é trapassa, kapat. Alguém pode dizer: se eu for dar Harikatha,
todo mundo vai querer me adorar, então eu nunca vou pregar. Então, como uma mulher, eu vou me cobrir com um véu e vou ficar sentado num cantinho, cantando Mahamantra. Não, Prabhupada disse que não. Patrista virá, e então, como você vai se comportar? Eu nunca recebo nenhum Dandavat. Se as pessoas me passam reverências, eu transfiro aquilo para o meu Guru Maharaj, para o Guru Varga. Então, essa pratista não me toca. Qualquer título que você me dê, não vai me tocar. Como você quiser, você me chama. Mas nada disso pode me tocar. Então, o que é que venha? Dinheiro, ouro, nós vamos utilizar para o serviço de Krishna. Mulheres, as matajis que vêm, nós vamos endereçá-las a Krishna, elas podem servir Krishna, não a mim. Então, essa fama, quando essa fama vem, nós transferimos essa fama para o mestre espiritual. O próprio Madhavendra Puripada, ele queria sempre fugir de pratista. Mas em determinado momento, ele foi obrigado a aceitar pelo desejo de Krishna. Isso foi um arranjo de Krishna para que Madhavendra Puripada recebesse pratista. Ele quis que ele fosse em determinado momento glorificado pela sua pureza. Então lembre-se desse mantra. Tomem cuidado. Não é que você vai rejeitar qualquer tipo de honra. Isso é uma trapaça. Nas coisas materiais, para aquele que faz o processo de maneira perfeita, todas elas se afastam. O que vai acontecer é que quando a pessoa se purifica, ela não vai receber uma pratista suja ou esse desfrute sujo de coisas materiais ou um dinheiro sujo. Ele vai transformar tudo isso vai se afastar e vão chegar as mesmas coisas espirituais. Muitas vezes Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, ele escreveu sobre isso nesse livro Vaishnava, que aquele que não tem força vital, aquele que não tem vida não pode pregar. O que significa isso? Todos nós temos vida. Não, mas não é uma vida biológica, nós não estamos falando desse tipo de vida. Se não existe uma força vital dentro do seu coração, você não deve sair pregar. E o que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com essa palavra, vida? Então, existe um kirtana muito famoso que diz isto. E Bhaktivinoda Thakur diz, se você tiver 100% de Sharanagati, se você não reservar nada para você, se a sua entrega for total, se você não esconder nada, não reservar nada para você, até os seus desejos devem estar em linha com o Guru. Seu desejo, o que você significa com o seu desejo? O seu gostar e desgostar não tem valor, não deve ter mais valor. Se você gosta ou desgosta, isso não importa mais. Nós temos que simplesmente dar valor ao Guru Pada Padma, ao Vaishnava dos pés de lótus. Isso significa Sharanagati, encontrar o Vaishnava puro e render o coração aos desejos do coração do Vaishnava puro. Assim nós estaremos em linha com Krishna. Então, se há 100% de rendição aos pés de lótus de Guru e Gauranga, isso é chamada de vida. Caso contrário, não. Vamos supor que exista um Sadguru, um Vaishnava puro. E ele receba 1000 discípulos, ele dá iniciação a 1000 pessoas. Mas isso não significa nada. Isso não significa que essas pessoas vão alcançar o sucesso.
Eu não estou dizendo que eles não alcancem 10%, 20% de sucesso de purificação ou 50% do processo. Mas você precisa chegar a 100%. Muito bem, antes de mandar suas mensagens para o Ocidente, antes de mandar algum dos discípulos para o Ocidente, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta já tinha 24 discípulos que tinham recebido sannyasi. Alguns separadamente, e às vezes ele dava 24, ele dava, às vezes, numa iniciação, sannyasi para 24 pessoas, mas se não há rendição efetiva, se você não ama verdadeiramente esse processo, o que pregação você pode fazer? A vitalidade da sua pregação é Guru Bhakti, é devoção ao Guru. Respeito pela Sampradaya, respeito pelo Guru Parampara, pela sucessão discipular. É isso que permite que você vá pregar, nada mais, nada além disso. Então, antes de mandar para os países estrangeiros seus discípulos, seus mensageiros, Prabhupada queria mandar seus discípulos para o estrangeiro, fora da Índia. E antes disso, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada deu um grande conselho, um conselho muito importante. Ele dizia, ó meus amigos, ele nunca chamava seus discípulos de seus discípulos. Em Bengali, ele usava essa palavra, vocês todos são meu Udharam Bandhu, em Bengali. Vocês todos me ajudam a sair dos problemas materiais. Vocês são meus amigos. Vocês estão me ajudando a cortar a minha ilusão, sair de Maya. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada era tão humilde que ele falava dessa maneira com seus discípulos. Porque o Krishna Bhajana, a adoração a Krishna não é um brinquedo. Krishna Bhajana não deve ser o nosso hobby. As pessoas lidam com a vida devocional como se fosse um hobby, como uma coisa opcional. E isso não está correto. Quando no início da minha vida eu ia para a escola, você tinha alguns assuntos que eram opcionais. Você pode estudar sânscrito, ou você pode estudar hindi, ou você vai estudar essa outra matéria, matemática, opcionalmente. A gente acha que adorar Krishna é uma coisa opcional, é uma matéria opcional. Eu sei que vocês ficam chateados comigo, mas eu não quero trapacear vocês. As pessoas, vocês estão vivendo assim, as pessoas vivem assim. Eu faço um pouco de seva, ou não faço, como se fosse jogar tênis ou nadar, é um hobby. Eu posso fazer, mas posso não fazer. Mas isso não é correto, pois está escrito que se você realmente quer fazer Krishna Bhajana, incontáveis problemas podem vir ao seu redor para tentar parar a sua pregação, o seu processo. Como demônios, eles querem quebrar o seu percurso devocional. E eu tenho que enxergar isso como algo muito positivo. Isso é um processo de purificação. Isso é um arranjo do Sr. Nityananda. Ele quer medir a minha paciência. Nityananda, que é o Sr. Balarama, que é a Akhanda Guru Tattva, que é o princípio de Shri Guru, ele quer ver quanta paciência você tem. Então, antes de mandar seus mensageiros, seus discípulos para os países ocidentais, ele disse, ó meus amigos, vocês me ajudaram a cortar os meus problemas para fazer Krishna Seva. Krishna Seva é um capítulo vasto, infinito. E vocês estão cooperando. Eu não posso jogar vocês. Vocês não conseguem fazer adoração. Eu não posso mandar vocês embora. Show? Não. Porque eu sei que vocês vão fazer algum serva. Essa é a técnica do Acharya. Utilizar cada um de acordo com a sua eficiência, com as suas aptidões, com os seus samskaras,
com as impressões que eles trazem da vida passada e colocar as pessoas, os discípulos, a realizar algum serviço. Há pessoas que não estão 100% prontas a fazer bhajana. Ok, mas de alguma maneira o Acharya vai arranjar uma situação para que aquela alma condicionada possa fazer algum serviço e aumentar o seu depósito de Sukriti, de karma positivo. Mesmo sem saber, ele vai aumentar o seu depósito de Sukriti. Às vezes alguns de vocês guardam dinheiro no banco e aquele dinheiro acumula. Existe um rendimento que vai acumular e que vai aumentando um pouco. E de novo tem uma correção monetária e você ganha mais um pouco. Depois de um ano tem um valor adjunto. É um acúmulo, é um rendimento acumulado. Então, o Guru Varga, a nossa associação discipular, é tão inteligente que, direto ou indiretamente, eles arranjam a situação de tal maneira que as pessoas acabam se sentindo forçadas a fazer algum serviço. E aí o Sukriti deles aumenta. E um dia a Bhakti dele começa a se expor no seu coração. Eles são muito inteligentes. Oh, meu amigo, antes de ir para um país europeu, entendam, eles se veem muito civilizados, com grandes tecnologias e avanços tecnológicos. Você pode ir para a Europa ou para a América, você pode se sentir atraído por coisas lucrativas. Eles têm uma vida avançada do ponto de vista material, mas cuidado, não se atraia, não se deixe apegar por isso. O seu apego deve estar com Gauranga e Nityananda. Caso contrário, você vai se você se sentir atraído, você pode cair, mas porque você vai quebrar a sua conexão com Nityananda. Se você quebrar a sua conexão com Nityananda, você vai se sentir exausto ou agitado. Se você se conectar com Nityananda, você vai se sentir pacífico, porque o seu objetivo final vai estar claro para você. Às vezes você faz isso, às vezes você faz aquilo. Não enlouqueça. Krishna Bhajana é muito fácil. Nada é tão fácil. Krishna Bhajana é tão fácil que nada pode ser comparado com Krishna Bhajana. Mas ao mesmo tempo, o Krishna Bhajana, a adoração a Krishna é muito difícil. Por que ele é fácil? Porque a função natural da alma. Nós estamos numa condição anormal, como se vocês estivessem intoxicados, como se estivessem bêbados. Se vocês beberem vinho, por exemplo, você não está mais numa situação normal. E vocês tomaram vinho que Maya deu. Todos nós bebemos o vinho que Maya deu. A gente pensa, nossa, eu sou um grande devoto, eu sou um grande acharya. É o falso ego que contamina o nosso coração. Então, a adoração a Krishna é o processo mais fácil. Krishna Bhajana é uma função natural. Se eu pergunto o que é água, você sabe que ela é líquida, que ela é transparente. Você sabe como a água é. Tem uma ideia de como a água é. Mas quando a água se torna gelo, ela está numa condição anormal, diferente, alterada. Se eu coloco a água numa temperatura abaixo de zero,
então ela automaticamente se torna sólida. Mas esse gelo, ele ainda é água, mas ele está no estado sólido. Então, o Krishna Bhajana, ele é a nossa função natural, como ser líquido é a função natural da água. Mas por conta do frio e por conta de Maya, nós estamos alterados, nosso estado está alterado. Então, Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta disse aos seus discípulos, no Ocidente eles têm muita educação, muito avanço tecnológico, eles têm muito glamour, mas isso pode atacar vocês. Tomem cuidado. Não se sinta atraído por isso. Você tem que estar conectado continuamente. O verdadeiro sábio está sempre em contato com Srila Nityananda Prabhu. Ninguém pode quebrar isso. Você pode fazer o que você quiser, tantra, mantra, magia negra. Você sabe o que é o tantra? É uma magia negra. Algum tipo de conspiração. Tudo pode vir, mas se o devoto está firme no bhajana, nada disso vai atacá-lo em definitiva. Ele vai conseguir se livrar. Cuidado. Alguém pode te insultar lá no Ocidente, ele disse. Alguém pode odiar você. Não se sinta triste por causa disso. Alguém pode lhe dar guirlandas e honras, como um convite para ver a Rainha Vitória. Não se sinta triste, não se sinta insultado, não se sinta glorificado. Tenha paciência. Você tem que simplesmente pregar a instrução de Gauranga. Gauravani não é algo material. As pessoas não estão interessadas em Gauravani, mas se seu caráter está purificado, se tudo em você está perfeito, então, se você está alinhado com o Guru Varga, com a sucessão discipular, você vai conseguir distribuir bons resultados. Então, não se preocupe com ofensas e aplausos. Então, meu Guru Padapadma, Bhakti Balabha Tirtha Goswami Maharaj, eu estou dizendo que ele é meu Guru porque os Vaishnava puros todos são meus Gurus, disse Shambhava. E eu penso que eu sou muito afortunado. Tenho muita sorte por poder discutir sobre a sua vida. Eu sou como um inseto. Eu não sou nada. Então, hoje em dia, os assim chamados acharyas, eles querem que eu pare de falar. Que nós não falemos sobre os grandes Vaishnavas. Porque se nós mostramos como eram os grandes Vaishnavas, eles não podem ser comparados a eles. Mas ninguém pode evitar discutir a glória dos grandes santos. Isso é ofensivo. Precisamos analisar a grandiosidade dos grandes Vaishnavas. E eu gostaria de hoje falar sobre este grandíssimo Vaishnava, que em toda a sociedade do Gaudiya Vaishnavismo ele era uma personalidade notável. Em toda o Sarasvati Gaudiya Parivar, em toda a sociedade Sarasvati Gaudiya Mata, entre todos os discípulos de Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele era uma personalidade notável. O seu ideal era tão elevado que eu não poderia, através do meu Harikatha, descrevê-lo. Então, eu vou tentar ir direto ao ponto. Então, este grande Vaishnava nasceu no Bangladesh, na época que não estava ainda separado da Índia. Noakhali. Seu pai era Rajani Kanta Vasu. Era o nome do seu pai. E sua mãe chamava-se Vidumukhi. Vidimukhi. Vidu mean Chandrama, a lua. E o pai era um funcionário público do governo. E depois de se aposentar,
Eu vou chegar ao ponto. O pai dele também era um Vaishnava, mas tinha tomado Diksha em Bhagnapara. Aonde Bhaktivinoda Thakur tomou iniciação. Eu não vou explicar agora em detalhes sobre essa Sampradaya. Bhagnapara Sampradaya é uma outra Sampradaya. Mas agora não é o momento de falar sobre isso. Mas depois de tomar essa iniciação, o pai deste grande Vaishnava se iniciou novamente com Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele era um funcionário público. E depois de se aposentar, ele tomou branco, celibato. Que fortunado, que afortunado. Ele estava numa outra linhagem antes. E depois ele se iniciou novamente, porque o mestre que havia iniciado ele não era um mestre perfeito. Então, ele preferiu tomar o abrigo aos pés de lótus de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Então, existem dois irmãos espirituais. E um deles se chamava Jagadish Prabhu. Jagadish Chandra Basu era o nome dele. E o pai dele era Ananta. Seu irmão espiritual era Ananta Vasudeva, seu irmão. E mais tarde, Ananta Vasudeva acabou abandonando o serviço a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, mas eu não vou querer falar sobre isso agora. Então, depois, Param Gurudeva, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj disse, depois de Prabhupada, ele era o único que poderia ser o Acharya da Chaitanya Mata. Então, Param Gurudeva disse que Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj. Desculpem, eu pronunciei o nome errado. Maharaj no começo estava falando não de Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj, mas Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj, que está sendo celebrado e glorificado hoje por Maharaj. Ele era a única personalidade que poderia ser eleito como Acharya, apontado como Acharya da Chaitanya Mata depois de Prabhupada. Ele tinha um conhecimento fantástico, um caráter perfeito, um ideal imenso, um coração cheio de amor. Nem em 2 horas eu poderia descrever. Você tem que sentir você pessoalmente, porque o Vaishnava está eternamente no mundo espiritual. Se ele lhe abençoar, ele não está aqui no mundo material, mas se ele lhe abençoar, você vai sentir. Se o Vaishnava me dá kripa, me dá misericórdia, eu posso compreendê-lo. Caso contrário, não. Através do intelecto e da capacidade, da inteligência, alguém pode falar uma aula, mas o verdadeiro Harikatha, sem amor pelo Vaishnava, não será nunca pronunciado. Eu posso dar aulas, decorar coisas, mas o verdadeiro Harikatha, ele acontece através do amor. Se eu os amo, se eles me dão misericórdia, aí sim eu posso falar deles. Então, Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj era extremamente erudito. Ele se formou na Universidade de Calcutá. Ele era um estudante brilhante. Depois disso, ele foi chamado para ser um professor de escola. Então, naquela época, os professores eram automaticamente modelos de caráter, de comportamento. Ele ouviu falar de Bhaktivinoda Thakur.
Ele ouviu falar de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, cujo nome era Vimala Prasad. Ele quis se encontrar com Bhaktivinoda Thakur. E se sentiu atraído. E ele correu até Mayapura com um amigo dele. Imediatamente. Você sabe essa estação? Ela fica depois, se você for de Mayapura até Bhamanpukuru, você chega nessa estação do Bulya. É uma estação de trem. Ele desceu ali. Naquela época não tinha táxi, não tinha carro, ônibus, nada. Do Bulya, ele correu, andou 5 quilômetros para encontrar Bhaktivinoda Thakur. E por acaso, naquele momento, Bhaktivinoda Thakur estava em Mayapur, no Yoga Pit. E fortunadamente eles se encontraram. E ele veio correndo para encontrar Bhaktivinoda Thakur, com seu amigo. Pelo desejo de Gaura e Nityananda, ele encontrou Bhaktivinoda Thakur sentado numa pedra pronunciando Harikatha diante de alguns eruditos. E Vimala Prasada, seu filho, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, nosso Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele estava sentado ali. Então, grandes Vaishnavas estavam sentados ouvindo Harikatha. Bhaktivinoda Thakur, de olhos fechados, estava falando do Harikatha. Que momento fortunado! Ele chegou ali e pensou, eu queria encontrar Bhaktivinoda Thakur. E o Senhor Supremo arranjou não só o encontro, mas o Harikatha. Ele se sentou e ouviu Harikatha e explodiu em lágrimas. E abraçou os pés de Bhaktivinoda Thakur, chorando, disse, você me salvou, me salvou. E diante de Bhaktivinoda Thakur, como um louco, ele começou a chorar, de dentro do seu coração. Ele se sentiu perdido e disse, por favor, Bhaktivinoda Thakur, me ajude, eu estou perdido na matéria. Bhaktivinoda Thakur disse, sim, eu sei. Você é uma pessoa muito erudita. Você é um grande mestre. Esse tipo de grande personalidade como você, ele disse, se tal pessoa for pregar, eles podem alcançar um grande sucesso na pregação, disse Bhaktivinoda Thakur. Então, com misericórdia, ele falou, pessoas eruditas e preparadas como você, se você puder pregar Gauravani, ele disse, as instruções de Mahaprabhu, Chaitanya Vani, você vai alcançar o sucesso espiritual. Mas Bhakti Pradita Tirtha Goswami Maharaj respondeu que ele era casado, porque naquela época os pais casavam os filhos na infância, sem que eles tivessem desejo nenhum. Eles arranjavam casamento. Óbvio que as crianças ficavam na casa dos pais até crescerem. Elas já estavam acopladas. E então, Bhaktivinoda Thakur disse, vá tomar o darshan, vá ver Gorakshara Das Babaji Maharaj, que é o grande Paramahansa. Ele foi até Kulyadeep, atravessando o Ganges, tomar. Ele foi lá, se deitou aos pés de Gorakshara Das Babaji Maharaj. Ele pôde ver o coração de Bhakti Pradita Tirtha Goswami Maharaj, que na época era chamado de
Os Paramahamsas, você não pode trapacear eles, porque ele vê seu coração. Você quer trapacear o Vaishnava, mas o Vaishnava é capaz de trapacear você, porque ele enxerga seu coração. Aqueles que querem fama, o Vaishnava dá fama. Aqueles que querem só conhecimento, o Vaishnava dá conhecimento. Aqueles que querem Bhakti, aí sim, o Vaishnava vai dar Bhakti. Você não pode trapacear um Vaishnava. Eu posso garantir isso para você. Você quer trapaceá-los? Não. Ele vai trapacear vocês. Porque eles não querem trapacear ninguém. Os Vaishnavas não querem trapacear ninguém. Mas se você quer trapaceá-los, ele precisa se proteger. Ele precisa dar o que você quer. Então, Maharaj está falando de uma melancia. E ele levou a melancia para dar essa oferenda a Gorakshara Das Babaji Maharaj. Os Gorakshara Das Babaji Maharaj geralmente não aceitava nada de ninguém. Ele aceitou aquela melancia. E disse, de onde você está vindo? Eu estou vindo de Mayapur. Na verdade, Srila Bhaktivinoda Thakur e Vrimala Prashada me mandaram até você. Oh, sim, sim, sente-se. Caso contrário, Gorakshara Das Babaji Maharaj teria rejeitado ele. Saia, saia, eu não quero nada. Você sabe algum Kirtana? Ele perguntou. Sim, alguma coisa eu sei. Você pode cantar um Kirtana diante de mim? Gauranga Bolite Habi Pulaka Sharira Hari Hari Bolitana Aneba Venira. Ele começou a cantar. E Gorakshara Das Babaji Maharaj estava ouvindo aquele Kirtana. Disse, ah, que Kirtana lindo. Você sabe Kirtanas? Sim, pela tua misericórdia eu sei algo. E eles começaram a cantar esse Kirtana. Você se iniciou? Ele perguntou. Gorakshara Das Babaji Maharaj perguntou, você se iniciou? Ele falou, não, não ainda. Mas você acabou de dizer que você veio de Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada. Como é que você diz que você não está iniciado? Você veio de Antardvip, que é Mayapura. Aquele é o lugar da submissão. Mayapur é Atma Nivedan Kshetra. É o lugar, é o campo onde nós temos que nos render. Este é o lugar certo para nos rendermos. Esse é o lugar da submissão. Gorakshara Das Babaji Maharaj vai mostrar o Siddhanta correto. E você veio de lá de Mayapura, encontrou com eles. Como é possível que você não tenha se iniciado? Eu ouvi seu Kirtana. Eu entendo que você já foi iniciado. Pois isso aconteceu de uma maneira transcendental. Qual é o sintoma da iniciação? Qual é o documento que prova que você tomou a iniciação? Se o som transcendental vem dos seus lábios, aí sim, a iniciação ocorreu. Caso contrário, não. Na verdade, você vem de Mayapura. Porque Bhaktivinoda Thakur estava esperando você. Ele estava esperando para lhe dar iniciação. Aí, Jagadish Prabhu, que mais tarde vai se tornar Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj, disse, oh, é verdade? Eu já fui iniciado? Isso aconteceu no dia de Gora Purnima. Isso aconteceu em 1910. Como
como 113 anos atrás. Então, depois dessa iniciação, o nosso amado Vimala Prasad Sarasvati, ele depois deu o Gora Gayatri e o Gora Mantra para esse Vaishnava. Nosso Prabhupada Bhaktisiddhanta deu para ele, seguindo as instruções de Bhaktivinoda Thakur. O Brahma Gayatri, Gora Gayatri e o cordão brahmínico também ele recebeu de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Então nós podemos dizer ao mesmo tempo que ele foi discípulo de Bhaktivinoda Thakur e de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, de ambos. Ele foi mais um discípulo de Prabhupada, porque esse foi o desejo de Srila Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur mandou ele até Bimala Prasada para que ele servisse Bimala Prasada, para que ele servisse Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Então, mais adiante, em 1920, ele recebeu o sannyasi. Depois do desaparecimento de sua esposa, depois da morte dela. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta dá a ele sannyasi. E ao mesmo tempo, eu gostaria de dizer a mesma coisa. Mais uma coisa. No Ratha Yatra, 2 dias antes do Ratha Yatra, Bhaktivinoda Thakur abandonou o corpo. Jagadish Prabhu, que mais tarde se torna Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj, porque ele recebeu um nível então, em nome da Assembleia Mundial dos Vaishnavas, houve um teste, uma prova. Para receber o título de Acharya Vaibhav. Ele se sentou para o exame. Ele recebeu o resultado mais alto. E daquele momento em diante, seu nome se tornou Bhakti Pradip Tirtha. Então, quando Bhaktivinoda Thakur abandonou o corpo, ele estava junto com ele. Este Vaishnava, Bhakti Pradip Tirtha, estava junto com Bhaktivinoda Thakur, o que é uma grande bênção, estar junto ao devoto puro, quando ele abandona o corpo. Então, em determinada ocasião, ele recebeu umas férias do governo. Na época ele era Jagadish Prabhu e ele vinha, quando ele recebia férias, e ficava com Bhaktivinoda Thakur. Ele comia os remanentes do prato de Bhaktivinoda Thakur. Ele teve essa fortuna, essa grande bênção. Depois do desaparecimento da sua esposa, ele tomou o sannyasi. Então, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta mandou ele e outros Vaishnavas muito antes que o nosso Bhakti Vedanta Swami Maharaj fosse para o Ocidente.
E é preciso que nós reconheçamos a pregação que foi feita naquela época, porque eles foram para a Europa e fizeram grande pregação. Você seria um homem sem coração se você não reconhecesse essa pregação. Ele queria escrever um comentário do Bhagavad Gita em inglês. Depois da sua pregação, uma pregação de sucesso, ele voltou. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta tinha grande fé nele. Ele deveria ter se tornado o Acharya da Chaitanya Mata depois que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta abandonou o mundo material. Mas, por conta de algum voto, Ananta Vasudeva foi eleito Acharya. Mas ele era um homem tão estável que nunca sentiu ciúmes ou inveja. Ele aceitou essa eleição. Mas Param Gurudeva, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj dizia, ele era o único que poderia ter sido eleito. O seu caráter, o seu comportamento era muito doce, o seu Siddhanta, o seu poder do bhajana, do seu santo nome, o serviço ao Guru, era tudo perfeito. Mas infelizmente ele não foi eleito. Porque Ananta Vasudeva, que foi eleito, depois vai trair Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Mas Maharaj não vai tocar nesse assunto hoje. Ele era um verdadeiro representante de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Bhakti Pradiptirtha Goswami Maharaj. O que significa você ser um representante do Vaishnava? Você precisa entender o seu coração. Se você não entende o coração do Guru, então você não pode ser seu representante. Se você não entende o seu coração, então você não pode ser seu representante. Porque você precisa entender Vaniseva, você precisa fazer serviço ao conhecimento do Guru, ao que está no coração dele. Ele foi forçado a cooperar com Ananta Vasudeva. E então, depois disso aconteceram problemas e tudo se quebrou. Mas Bhakti Pradiptirtha Goswami Maharaj, ele pregava a visão de Gauranga, as instruções que Gauranga nos havia dado de maneira perfeita. Bom, depois de receber sannyasi, Srila Bhakti Pradiptirtha Goswami Maharaj foi mandado ao Bangladesh para pregar. No país que hoje é o Bangladesh, que naquela época era a Índia. Seu comportamento era tão macio. Ele tinha uma figura muito atraente, mas ele não era muito alto. Mas ele era muito atraente, tinha traços muito bonitos. Ele tinha uma personalidade muito doce. Então, Bhakti Vivek Bharati Maharaj e Bhakti Pradiptirtha Goswami Maharaj, eles eram as duas personalidades mais gigantescas. Bhakti Pradiptirtha Goswami Maharaj e Bhakti Vivek Bharati Maharaj eram as duas personalidades mais importantes entre os discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. E Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta estava muito feliz com a pregação de Srila Bhakti Pradiptirtha Goswami Maharaj. Prabhupada Bhaktisiddhanta ficou muito contente. Naquela época existiam personalidades muito exaltadas, muito elevadas. Alguns deixaram Prabhupada. Por exemplo, existia Sundarananda
e Ananta Vasudeva, eles eram muito elevados, mas eles abandonaram Prabhupada, infelizmente. Então, existia um professor na Universidade de Lahore, capital do Paquistão. Ele era professor lá. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse. Ele dizia isso de maneira de bom humor. Nishibabu, Babu quer dizer doutor, ou importante. Ele faz um serviço tão importante que eu não posso nem descrever, nem imaginar. Ele escreveu estes livros. E Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj, ele traduzia muitos livros em várias línguas. Jagadish Prabhu vinha e ficava com Bhaktivinoda Thakur para ouvir Harikatha. Por quê? Por volta das 2 ou do meio-dia, Bhaktivinoda Thakur dava Harikatha. E Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj, antes de se tornar um sannyasi, ele vinha ouvir. Infelizmente, eles quebraram o quarto onde ainda acontecia isso. Eles tiveram que fazer uma coluna ali, onde ele sentava. Eles mantiveram o andar de cima, mas o andar de baixo eles tiveram que colocar um pilar ali. Então, dessa maneira, Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj se associava com Bhaktivinoda Thakur. Então, Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj se relacionava com Bhaktivinoda Thakur. E finalmente ele tomou sannyas de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, que na infância era Vimala Prashada. Então, naquela época, Vimala Prashada já era Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada. Porque Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj tomou a iniciação em 1920 e antes disso já Bhaktisiddhanta tinha tomado sannyasi. Eu acho que então Srila Bhaktisiddhanta deu sannyasi a essa grande personalidade, Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj. Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj. Ele fez muitas coisas. Seus passatempos, seu serviço foi imenso. Não dá nem para contar tudo. Hoje, por exemplo, eu sou uma personalidade minúscula. O meu desejo é que novas pessoas alcancem o nível de serem verdadeiros devotos e se tornem devotos e praticantes na linha da Gaudiya Mata. Eu não tenho esse poder de fazer isso, mas esse é o meu desejo e por isso eu vou tentar. Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj também tinha esse mesmo desejo. Perceber, atrair pessoas novas que possam alcançar a realização completa e representar a verdadeira Gaudiya Mata. Pessoas ordinárias, pessoas materialistas não podem fazer isso. Então, aconteceu algo. E Adulami Maharaj é o irmão mais velho de Srila Keshava Goswami Maharaj. E ele acabou assumindo a posição de Acharya, mas
houveram discrepâncias. Bem, Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj, ele queria ser neutro. Ele não queria se envolver em casos, em políticas internas que surgiram depois que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Maharaj abandonou o corpo. Ele sabia que existiam situações complexas e políticas, mas ele não queria se envolver nisso. Ele não queria saber do que estava acontecendo do ponto de vista político. Ele tinha fé plena nos pés de lótus de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ele dizia o que está acontecendo por conta da hipnose de Maya, da magia de Maya, dos truques de Maya. Ele não queria se envolver com isso. Ele queria treinar devotos novos para que eles alcançassem um nível de consciência e de perfeição. Imaginem que na Gaudiya Mata, naquela época, chegassem novas pessoas. Maharaj era tão inteligente que ele olhava para pela etiqueta, para o comportamento daqueles Vaishnavas. Ele dizia, ele os chamava diante deles. Ele os amava, e os abençoava e os treinava. Veja, você tem que memorizar esse Kirtana hoje. Porque eles eram crianças, né? Então eles memorizavam facilmente. Agora, quando a gente está velho, se eu pedir para você memorizar um Kirtana, você não consegue fazer. Mas quando nós somos jovens, quando alguém é muito jovem, eles têm energia vigorosa para aprender. Então, isso acontece na vida inteira. Nós, Gaudiya Vaishnavas, nós passamos a vida inteira como estudantes, como alunos. A vida inteira é a nossa aula, porque cada dia nós aprendemos uma coisa nova. Mesmo qualquer tipo de devoto, sannyasi, babaji, brahmachari, todos os dias eles estão aprendendo algo novo. Eles aprendem um assunto infinito, conhecimento acerca de Krishna e de Bhakti. Quando a gente está mais velho, a gente não consegue memorizar as coisas de maneira perfeita. Ah, como é que era a segunda estrofe? Você está cantando Kirtan, mas como é que é o resto? Esqueci. Essa é a condição. Mas Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj era tão cuidadoso. Depois que Prabhupada se foi, a situação ficou muito complexa por um arranjo de Yoga Maya. Eu não posso dizer Mahamaya. Se Yoga Maya não estivesse lá, como que a pregação massiva do mundo inteiro teria acontecido? Se todos tivessem ficado juntos, todos aqueles leões tivessem ficado juntos, não teria acontecido a pregação da mesma maneira que aconteceu. Porque dois leões não conseguem viver juntos. Shirakesha Goswami Maharaj, Bhakti Deitamada Goswami Maharaj era outro leão, todos eles eram leões. Então eles não ficavam juntos. O leão está sempre sozinho na floresta. Por isso que nós não devemos dizer que seja somente um arranjo de Mahamaya. Nós temos que dizer que também Yoga Maya participou disso. Então, alguns dele que deixaram Prabhupada Bhaktisiddhanta, sim, eles, na verdade, foram influenciados por Mahamaya. Mas Param Gurudeva ou Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj, tudo que eles viveram foi organizado por Yoga Maya, pela potência que nos une a Krishna, porque eles pregaram de maneira massiva. Se Bhakti Rakshakshita Goswami Maharaj tivesse ido no Ocidente, ele teria sido o maior pregador no Ocidente, mas ele não quis ir.
Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj era o pregador principal. O próprio Bhaktisiddhanta Prabhupada disse isso. Ele não quis ir para não ser tocado por luxúria, dinheiro e pratista. O nosso Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj nunca queria se envolver nesses casos. Nós podemos apontar para Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj e dizer: ele era um discípulo de Bhaktivinoda Thakur, ele era um discípulo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, porque ele tinha o mesmo caráter, o mesmo comportamento, o mesmo siddhanta, a mesma filosofia. Eu disse algo e vocês devem se lembrar. Vocês se esqueceram? Do Bhagavatam, eu disse um verso. Esse verso do Bhagavatam, vocês se lembram? Nós temos que entender esse significado. Se você conseguir entender esse significado, então você pode entender as glórias de Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj. Caso contrário, não. Ele era uma personalidade gigantesca, imensa. Então, do Bhagavatam, nós sabemos algo, um verso está lá, que diz: hoje eu posso dizer que ele era o Snigdha Shishya de Prabhupada. Ele era Snigdha, o que significa? Ele era, traduzir, poderia, Snigdha significaria serenidade, tranquilidade, mas esse significado não basta. Snigdha Shishya significa um discípulo sóbrio, mas isso não basta. Eu não posso aplicar nesse caso. Snigdha, ele é o discípulo que está completamente entregue ao Guru. Ele era uma personalidade sóbria. Gurudev ele está sempre observando quem é esse discípulo sóbrio. E Gurudeva vai dar o poder para aquele discípulo. Ele era um deles. O Vaishnava é sempre muito inteligente. Ele tem muitos discípulos. Ele observa. Quem é o discípulo mais sóbrio? Quem não tem desejo de receber dinheiro, amor material, né? A luxúria e fama. O Vaishnava vai perceber quem não quer nada disso. E para ele o Vaishnava vai passar o seu próprio poder. Prabhupada dizia que o Snigdha Shiksha, o discípulo sóbrio, está completamente 100% alinhado com o Guru. O que significa? Que ele vai receber toda a misericórdia do Gurudeva, todo o Siddhanta Vichar, toda a etiqueta. Assim como Ishvara Puripada é o discípulo, o Shiksha, Snigdha Shiksha, o discípulo sóbrio de Madhavendra Puripada. Ele é o único discípulo perfeito. E agora nós temos que dizer que Srila Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj, já posso gritar isso, declarar isso com o coração aberto. Ele era o mais perfeito discípulo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada.
Porque Prabhupada nunca escondeu nada dele. Porque Prabhupada jamais escondeu nada dele. Todos os segredos da vida espiritual do bhajana, ele contava para ele. Prabhupada lhe dava conselhos para guiá-lo em direção a Rupanuga Bhajana, Raganuga Bhajana. Bhaktivinoda Thakur escreveu, e Raghunatha Das Goswami também. Qual é o nome daquele outro livro? Vilabha Kusumanjali. Prabhupada dava conselhos a ele baseado nesse livro. Você deve ler este livro. Prabhupada Bhaktisiddhanta sabia. Ele é um Raganuga, um devoto Raganuga. Então, uma personalidade sóbria, um Snigdha Shiksha. Quem é? Gurudeva, Vaishnava, nunca vai esconder nada do discípulo sincero, do discípulo mais sóbrio. Ele abre seu coração diante desse discípulo. Veja o que está dentro do meu coração. Então, Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj era esse discípulo, grande personalidade. Ele fazia grandes serviços. E eu sinto muito, porque a maioria das pessoas nem o conhece. A sua vida era perfeita e ninguém fala dele. Por quê? Maharaj Shambhava está dizendo que fica triste ao ver isso. Ele era o sannyasi número 1. O que você quer dizer com sannyasi? Você pensa que sannyasi... Você pensa que sannyasi está com uma danda na mão? Você pensa que sannyasi é alguém que pega, que está vestido de açafrão, mas não é isso. Não é só isso. Maharaj está dizendo que Sadananda Prabhu está falando de um outro Vaishnava, que era um grande sannyasi, mesmo nunca tendo tomado a iniciação de sannyasi. Por quê? Porque isso depende da dedicação. Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj tomou o sannyasi, e ele era um sannyasi de grande calibre. E o que significa sannyasi? Mahaprabhu nos ensinou. Depois de tomar sannyasi, Mahaprabhu disse em Bengali. Ele vai dizer isso em Bengali. Depois de tomar sannyasi, nós temos o direito de servir Mukunda, Krishna, com todos os nossos esforços, com 100% das nossas atividades. Isso é o significado de ser sannyasi. Agora que eu tomei sannyasi, eu não posso mais ter desculpas, prestar atenção em outras coisas. Agora o único objetivo da minha vida vai ser servir Mukunda. Isso é chamado de sannyasi. Por exemplo, Radharani é como um sannyasi. O que você está falando, Maharaj? Esse é o Siddhanta, essa é a filosofia. Radharani é o sannyasi principal. Ninguém pode ser comparado ao serviço que ela faz. Entende? Siddhanta, esse é o Siddhanta, esta é a filosofia perfeita.
Então, sannyasi é somente aquele que dedica 100% da sua vida, da sua alma, das suas atividades aos pés de lótus de Gaurahari, de Gauranga. Sannyasi não significa que você vai pegar a danda e se vestir de açafrão e bater nas pessoas com aquilo e viver uma vida aristocrática para cima e para baixo. Isso não é sannyasi. Que todo mundo se ajoelhe a seus pés. Aqueles que vão dizer, eu sou um sannyasi, eu mereço honras. Eles não são nem Vaishnavas. Porque está explicado isso no Chaitanya Bhagavata. Amanina Manadana. O que significa isso? Não ter direito de receber honras de ninguém. Se alguém vier insultá-lo, ele vai continuar lhe dando honras. Ele nunca vai contaminar seu coração. Este verso está totalmente aplicado em seu coração. Então, se eu quiser que as pessoas me honrem, me deem, prestem reverências, me deem guirlandas, eu não sou um Vaishnava. Você não conhece esse Kirtana? É um Kirtana muito conhecido. Eu não posso me tornar humilde se eu, na verdade, tenho expectativa para ser honrado pelas pessoas. Então ele era um Snigdha Shishya. Ele recebeu total misericórdia de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Sua etiqueta, seu comportamento era em si uma pregação. Ele foi, no final da vida dele, ele foi ficar na Orissa. Você sabe onde é? Você tem que dar aulas aqui quando eu não estiver aqui. Vocês dois, ele está falando para mim e para o Tarun. Vocês têm que vir aqui e dar Harikata uns para os outros, para vocês entenderem o que eu estou falando, para que vocês possam aprender uma coisa que ele sabe, outra coisa que o outro sabe. Vocês não têm conhecimento total. Então lá, Bhakti Tirtha Goswami Maharaj resolveu se abrigar. Eu não consigo repetir o nome dessa cidade que Maharaj está pronunciando. Eu sei que é no estado da Orissa. Então, os devotos ali iam até ele e ele dava instruções. Você tem que decorar este verso, você tem que fazer isso. Você tem que cantar este Kirtana, memorializar esse Kirtana. E hoje, ao meio-dia ou às 3 da tarde, você tem que vir até a mim e recitar este verso ou cantar este Kirtana. Qual é a filosofia que eu ensinei ontem? Seu tolo. Como pai, como um pai. Eu disse para vocês que vocês precisavam memorizar isso e vocês esqueceram. E ele, dava um tapinha nos discípulos, com amor, como um pai, para ensiná-los. Inside devotees, Tirtha Maharaj's behavior was so soft like mother,
Então, ele tinha um comportamento muito doce, como se ele fosse uma mãe. Ele também era como uma mãe da Gaudiya Mata, como Narahari Prabhu, que também era considerado mãe da Gaudiya Mata, porque eles eram muito gentis, muito doces. Eu estou explicando filosofia, tente memorizar, tente sentir o que eu estou dizendo. Ele dizia, aqueles que não têm memória, para eles é muito difícil fazer Hari Bhajana. Bhakti Pradiptita Goswami Maharaj dizia isso, aqueles que não têm memória, como é que eles vão fazer adoração a Krishna? Você tem que memorizar, você tem que aprender com o seu coração. Decorar. A palavra decorar vem de coração. 25 anos atrás, meu Guru Maharaj me deu uma informação, deu um Harikata. Eu tenho que lembrar. Se eu não lembrar o Harikata, como é que eu vou falar com vocês? Lembra? Eu estava falando com você isso. Eu vou explicar isso novamente. Smriti, Seva, eu vou explicar isso de novo. Memória e Seva estão interligados. Se não há memória, não pode ter serviço. Como eles estão ligados? Seva e Smriti, memória e serviço. Smriti é o Siddhanta, você vai se lembrar da filosofia. O Smriti e o Siddhanta, a memória e o Siddhanta e a filosofia estão interligados. E os dois também estão interligados ao Seva. A memória, o Siddhanta, a memória, a filosofia e o serviço. Smriti, Siddhanta e Seva, eles estão interligados. Vou dar um exemplo. Vamos supor, eu vou servir meu Guru. Mas eu vou servir com muito cuidado. De manhã, às 3 da manhã, eu tenho que ir até meu Guru para ajudá-lo. Se ele quiser ir ao banheiro, às 4, o Guru Maharaj vai se sentar na cama para cantar a japa. Eu tenho que arranjar tudo para ele, para que ele possa cantar os santos nomes. E Guru Maharaj depois disso vai levar flores para o altar, dar Puspanjali a Krishna, e eu tenho que ajudá-lo. E às 9, ele vai tomar um pedacinho de Jagannath Prasada. Eu tenho que me lembrar, às 9 Gurudeva pode tomar esse pedacinho de Prasada de Jagannatha. E depois ele também vai tomar a Prasada oferecida no altar. E depois eu tenho que me lembrar como Guru Maharaj vai comer coisas leves, ele não vai comer tudo frito com chili, nada disso. Vai cozinhar coisas pesadas, encher de óleo, encher de tempero, não. Eu tenho que me lembrar. Então, lembre-se disso. A minha memória, a minha filosofia tem que estar alinhada com o serviço ao Guru. Se eu esquecer das coisas, como é que eu posso fazer esse serviço? Bhakti Pradiptita Goswami Maharaj era um Vaishnava tão grandioso, que todos os dias, depois de servir, depois de ele se assegurar que todos tomassem prashada, geralmente o Vaishnava toma prashada separado, num quarto. Mas Bhakti Pradiptita Goswami Maharaj não era assim, porque os sannyasis, ele às vezes tem outros costumes. Ele sentava e observava que todo mundo tomava prashada, para dar misericórdia. Depois disso, ao meio-dia, entre o meio-dia e as 2 horas, ele tomava banho. Ele já estava velhinho, então o Sevaka ia esfregar o corpo dele. Esse era o Seva desse servo, por exemplo. E depois ele cantava alguns mantras e sentava para a prashada lá pelas 3 da tarde, depois que todo mundo já tinha tomado prashada. A prashada dele era guardada dentro do quarto, mas ele não tomava prashada. Às 3 da tarde ele comia. No templo de Jagannatha. Ele não podia ir até lá, até o templo,
Ele foi morar em Jagannatha Puri, agora que eu entendi a cidade, que Maharaj às vezes chama de Jagannatha Puri com outros nomes. E ele não podia caminhar até lá quando ele estava velhinho, ele só olhava acima do templo com a Sudarshana Chakra de longe, dela pela janela. E o dia que ele abandonou o corpo foi um acontecimento espetacular. Depois de ele tomar a prashada, ele se sentou para ouvir o Kirtana. Preste atenção, estava sentado na asana. Geralmente o Sevaka teria lido o Chaitanya Bhagavatam. Ele sentava na sua asana e ouvia o Sevaka que recitava o Chaitanya Bhagavatam em voz alta. E ele ouviu e falou, oh, que lindos, olha, Gauri Nityananda. Maharaj viu claramente, olha que lindos que eles são, olha, Gauri Nityananda, eles estão aqui. No dia que ele abandonou o corpo, ouvindo o Kirtana, ele disse para o discípulo, por favor, cante esse Kirtana. E depois do Kirtana, alguém estava lendo Chaitanya Bhagavatam. Ele fechou os olhos e começou a chorar. E estava vendo os passatempos de Gauri Nitai. Ele falou, nossa, que lindo. Meu Deus, que lindo. Olha, Gauri Nitai estão aqui. E sem nenhum movimento, ele estava sentado numa posição de yoga. E Sevaka pensou, Maharaj está ouvindo a Harikatha. Sevaka não sabia que ele já tinha abandonado o corpo. Ah, Gaura, Hanitai, ele estava dizendo antes de abandonar o corpo. Aí o Sevaka foi chamar Maharaj, qual é o significado disso? Maharaj, qual é o significado disso? Maharaj, o que aconteceu com você? Você não está respondendo? Maharaj já tinha abandonado o corpo e todos começaram a gritar. Ele abandonou o corpo sentado na Vyasa Asana, ouvindo a leitura do Chaitanya Bhagavatam. E os Sevakas acharam que ele estava com os olhos fechados, meditando no Krishna Lila. Eles estavam perguntando, Maharaj, qual é o significado disso? Maharaj, qual é o significado daquilo? Oh, que grande devoto. O mundo inteiro deveria saber quem ele é sobre Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj. Eu não posso esconder o meu desejo que o mundo inteiro devesse saber que grande personalidade espiritual, que joia estava guardada na Gaudiya Mata. Enquanto eu estiver vivo nesta terra, eu vou repetir as glórias de todos os Vaishnavas, como Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj Gurudeva fez. Eu vou continuar fazendo como ele fez, para que o mundo inteiro ouça as glórias dos grandes Vaishnavas, porque as pessoas ignoram os grandes Vaishnavas e isso é absurdo e ofensivo. Dessa maneira, eu vou ter que parar aqui. Acharya dharmam paricharya vishnum vicharya tirthani vicharya vedana vinana gaura piya pada sevanam vedadi duspappa padam vidanti vanchakalpatarusya pasindu patitanam pavanabho vaishnavabhyo namo.